Olá, nós estamos no ar com o programa Presença Espírita, aqui pela Rede TVM, canal 14. Todas as quintas-feiras, às 22 horas, ao vivo, nós estamos aqui para falar a respeito da doutrina espírita. E sempre é uma alegria trazer o conteúdo da doutrina espírita, que vem em encontro aos anseios da nossa alma, porque nós somos espíritos imortais, nos alimentamos das coisas da alma e às vezes a gente não entende, muita gente acha que a gente tem que se alimentar só com o alimento do corpo, né? E às vezes passa fome e não sabe por quê, da alma. Da alma. Nós somos sedentos das coisas da alma, dos verdadeiros alimentos da alma, que é a amizade, é o amor, é a família, é a paz interior, é o trabalho no bem, é o trabalho profissional, é o relacionamento humano, todos esses valores da nossa vida que vão engrandecendo a nossa alma, vão engrandecendo o nosso espírito, vão nos sustentando no nosso caminhar. Porque muitas vezes o nosso caminhar na Terra é um caminhar mais difícil, cheio de provações, e uma bela de uma amizade a nos sustentar. Como é importante esses valores e esses alimentos da alma, né, Maurício? São aqueles momentos onde a gente respira um pouco, se enche de energia para continuar caminhando. E quando a gente não faz isso aí, acaba naturalmente adoecendo. Acaba buscando paliativos que muitas das vezes a medicamentação, a farmacologia, ela não dá conta. Porque olhando para o corpo, busca remédios e cura para o corpo. Mas quando nasce na alma, quando os problemas são eminentemente de fundo emocional e espiritual, quando nós ignoramos essa outra face, a nossa parcela espiritual, nós inevitavelmente, consequentemente, adoecemos. Aí vem a depressão, a tristeza, a melancolia, as fobias, que são chamadas de doenças modernas, não é, Silvia? Mas porque nós, envolvidos com esse mundo moderno, com uma externalidade tão intensa, que esquecemos de promover momentos de internalidade, de introspecção. E o programa Presença Espírita tem esse objetivo, de refletir, de chamar até você a atenção para outros valores que não são as coisas do mundo, que dizem a respeito à nossa alma, de valores da alma, porque assim como temos que cumprir com as obrigações do mundo, é lícito nós buscarmos melhorar a vida, ter um padrão desse ou daquela situação em que desejamos, mas não podemos esquecer de que também a alma, que somos nós e que habita o corpo que hoje estamos, ela também deve ser cuidada para não adoecer, para que não abandonada, ela não pereça por falta desses alimentos da alma. A cada programa, um novo tema, uma nova possibilidade. E a gente sempre convida nossos telespectadores para estar conosco, né, Silvia? É verdade. Quinta-feira o programa é ao vivo, você pode participar conosco pelo Facebook, pelo telefone aqui da TVM, ou se ao longo da semana você assistir às nossas reapresentações, deixe a sua mensagem, a sua ideia, a sua pergunta, a sua sugestão na nossa página do Facebook. Será um prazer ter o seu contato e assim que nós lermos, respondemos, acatamos, escutamos você. Também é uma possibilidade de estar conosco quando não estamos ao vivo. E hoje, Silvia, vamos falar de um tema que é muito caro para o movimento espírita, para a doutrina espírita e para o espiritismo. Kardec, quando ele estrutura a doutrina espírita, ele percebe que a consequência nossa aqui na Terra é de aperfeiçoamento moral também, além do intelectual. E ele diz uma frase que é muito interessante, ele diz que fora da caridade não há salvação. E essa frase ela é muito marcante. A ideia da beneficência, da benemerência, de ajudar ao próximo, é um fator fundamental para o movimento, para o espiritismo, para aqueles que entendem, para o cristianismo de uma maneira geral, não é, Silvia? E é um alimento da alma, né? Um dos melhores. Né? E nós vamos encontrar, Maurício, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, descrições e explicações a respeito da beneficência. O capítulo todo se fundamenta no ensino de Jesus que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nos mostrando a posição de espíritos de alta envergadura moral diante da beneficência, que passaram suas vidas aqui na Terra trabalhando no campo da beneficência
prestando assistência aos sofredores, aos deserdados, aos famintos, aos doentes, como o Vicente de Paulo, por exemplo, que é o patrono dos nossos irmãos católicos, é o patrono das obras de caridade dos católicos, e que nesse livro, de uma maneira poética e muito bonita, muito emocionante, ele diz que os momentos mais felizes dele aqui na Terra foram aqueles momentos onde ele pôde dar pão a quem tem fome, no sentido real mesmo, onde ele pôde agasalhar o doente, agasalhar aquele que sentia frio, e que quando no mundo dos espíritos, muitos outros espíritos lhe solicitaram para continuarem com o seu trabalho aqui na Terra da beneficência, da benemerência, do apoio aos sofredores. E, logicamente, que nós vivemos hoje no mundo, nós entendemos, nós falamos várias vezes aqui o conceito da caridade como a benevolência, a indulgência e o perdão, mas nós vivemos num planeta hoje em que poucos têm muito e que muitos têm muito pouco ou quase nada. Hoje, no planeta, morre-se a cada 1 segundo um irmão nosso de fome. Então, a beneficência, ela entra como uma mão amiga, onde os corações virtuosos, aqueles que não pensam apenas em si mesmo, porque quando Deus nos dá condições financeiras e nos permite ter, logicamente que há um objetivo maior por trás disso, que é o auxílio àquele que não tem. Porque muitos dos nossos irmãos necessitam chegar ao seu processo reencarnatório até o fim. E então, eles necessitam do nosso apoio para que eles possam concluir a sua realidade, o seu planejamento. Então, as almas virtuosas, as almas bondosas, e conjuntamente com os espíritos, através de processos de intuição, elas auxiliam a humanidade através de processos grandiosos de assistência e de benemerência, mas não podemos esquecer as pequenas almas também, que discretamente trabalham, demonstrando esse ensinamento de Jesus de que a nossa mão esquerda não deve ver o que dá a nossa mão direita. De maneira anônima, desconhecido, tranquilamente, mas cumprindo a sua função. E que são importantes na economia, no contexto universal do amor ao próximo e da caridade. Eu queria saber de você, Maurício, a respeito de São Vicente de Paulo, que dizia que os momentos verdadeiramente felizes da Terra foram esses em que ele ajudou. O que anima essa alma, esse coração, a se sentir tão feliz em auxiliar o próximo? São essas almas que já conseguiram perceber, Silvia, que o grande alimento para a alma e o que nos completa efetivamente é a possibilidade de estendermos a mão. Porque o maior auxílio que fazemos acaba sendo para nós mesmos. Porque esse desprendimento, esse desapego em relação ao próximo, esse esquecimento de si em benefício ao próximo, essa doação, ela acaba fazendo com que a alma se alimente de coisas ou de sentimento, de uma vibração de tal maneira sutil que nos enleva, que nos gera um prazer que só aqueles que conseguiram sair da crisálida do egoísmo, do pensar-se em si mesmo ou nos seus, conseguem perceber e conseguem absorver dessa vibração e desse psiquismo. Auxiliar ao próximo, conseguir estender a mão ao próximo é algo que há lições que a alma precisa aprender. Quando nós refletimos em torno desses dados que a Silvia acaba de falar, de quantas pessoas morrem de fome no mundo, entendendo que nós geramos alimento, grãos o suficiente para alimentar a humanidade toda, não falta alimento, mas ainda pessoas morrem de fome, é porque ainda percebemos que, de uma maneira geral, nos corações de nós reencarnados na Terra, há muito mais egoísmo do que caridade. Pensamos em juntar tesouros, pensamos em amealhar, enquanto tantos não têm o mínimo necessário. Quantas crianças morrem porque não tem água tratada? Quantas pessoas morrem porque não tem uma única refeição ao dia? De uma maneira geral, é o nosso egoísmo. É o egoísmo ao nos relacionarmos que não permite com que o coração sofra os benefícios da brisa da caridade. De tal forma ela é importante que Paulo escreveria em uma de suas epístolas: eu poderia saber de tudo, a língua dos anjos, saber falar os idiomas que forem, saber de tudo. Se não tiver caridade, eu nada serei.
Algumas traduções do grego antigo preferem utilizar a expressão amor, mas preferimos ainda a tradução mais fiel, onde diz que sem a caridade eu nada serei. Como o sino que ressoa, mas é vazio, sem essência. Não importa o que fazemos, não importa o que o intelecto alcance, se o coração ainda se mostra enregelado e não consegue apiedar-se com a dificuldade, com a alimentação, com a falta de alimentação, com a falta do agasalho, com as dificuldades do outro, o que eu serei? De que me valerei todas as conquistas do mundo, todas as minhas conquistas intelectuais, todas as minhas posses financeiras, se eu nada tiver? E aí percebemos que esse movimentar-se em direção ao próximo é o grande exercício que nos falta para que o coração comece a abrir-se. E o mais interessante, Silvia, quando a gente começa a perceber a história dessas almas, Vicente de Paulo, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, que quanto mais eles faziam, o coração deles como que se dilatava, mais eles tinham capacidade de fazer. E é exatamente esse exercício, né? Quanto mais o coração se exercita, mais ele tem capacidade de amar. E São Vicente de Paulo dizia isso, que a beneficência enobrece o caráter do homem. Nós vamos nos desarmando, nós vamos alijando de nós sentimentos negativos, dores que muitas vezes nós achamos importantes, as nossas dores que nós achamos importantes, nós vamos vendo que o mundo necessita muito da nossa ajuda e que nós podemos dar muito de nós durante a nossa existência, e é isso que nós vamos falar hoje. Você pode ligar para o telefone 3028-7122, falar com o Maurício no Facebook e na nossa página na internet. Mas agora a gente vai fazer um breve intervalo. A nossa convidada já chegou, né, Maurício? E nós já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com mais um programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Nós iniciamos nosso segundo bloco trazendo para você uma sugestão de leitura. Dessa feita, trazemos um livro tocante para o nosso coração. Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, escreve o livro intitulado A Carta Magna da Paz. E qual é essa Carta Magna da Paz, do qual ele se refere no título? A obra inteira, o livro todo, ele trata a respeito da oração de Francisco de Assis. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. A oração que todos nós conhecemos, que nos toca, que nos provoca reflexões e que nunca esteve tão atual como nos dias de hoje. Nos dias de tanta violência, onde as pessoas se desequilibram e são capazes de se violentar física, moralmente, verbalmente, por pequenos acidentes no trânsito, por pequenos desentendimentos, em níveis de desequilíbrio que chegam à loucura, onde falta a todos nós, alimentar um pouco a alma com um pouco de paz. E então, Camilo, o Espírito, ele aproveita a belíssima oração de Francisco de Assis para falar sobre paz. E a cada frase da oração, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, um capítulo do livro se faz, descrevendo então e trazendo suas reflexões em torno desta grande compilação, em torno da paz do escrito franciscano. Ele aproveita essas reflexões para tratar de paz, para tratar sobre o ódio, sobre a violência, sobre o desamor, dessas ações onde Francisco propõe-se para que ele seja um instrumento do antídoto contra esses infelicidades ou venenos da alma. E aí Camilo consegue descrever a cada capítulo, desdobrar um pouco e trazer reflexões profundas em torno desses temas que nunca foram tão atuais. Nunca nós precisamos tanto da bondade e da mansuetude de Francisco de Assis. Nunca a humanidade esteve tão sedenta da mesma paz daquele homem que foi capaz de revolucionar o mundo medieval, de revolucionar os poderosos, a estrutura hierárquica da Igreja Católica em torno da sua simplicidade, da sua humildade. Em homenagem a essa grande alma, que Camilo, o Espírito, através da psicografia de Raul Teixeira, tem a oportunidade de trazer suas reflexões em torno desta mensagem. Senhor, fazei-me instrumento da sua paz. Essa é a obra que nós trazemos como sugestão de leitura para você. A Carta Magna da Paz, de Camilo, e psicografia de Raul Teixeira. Se você achou interessante, se lhe despertou curiosidade,
convidamos a você que busque em livrarias, bibliotecas que várias casas espíritas oferecem. Ou ainda, se desejar comprar, adquirir essa obra, em Ponta Grossa nós temos 2 livrarias que funcionam em caráter público, horário comercial. A Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont 620, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis, e também a Feira do Livro Espírita, que acontece no Shopping Antártica, no piso da Praça de Alimentação, entrando pela Rua Vicente Machado. Ali nessas 2 livrarias você encontrará esta e várias outras obras. Se você prefere fazer a compra pela internet, acessar a internet, recomendamos para você www.livrariamundoespírita.com.br, a livraria virtual da Federação Espírita do Paraná. Também é uma boa oportunidade de compra. E caso você esteja acompanhando o nosso programa ao vivo, nas quintas-feiras, quando ele acontece nas quintas, nós te convidamos para entrar em contato conosco, seja pelo Facebook, seja ligando aqui para a Rede TVM, deixe o seu nome, seu contato, e ao final do programa sortearemos essa obra e talvez ela seja sua. Essa é a nossa dica de leitura, a Carta Magna da Paz, Raul Teixeira e Camilo. E agora vamos para a nossa entrevista. Silvia. Nós estamos recebendo hoje no programa Presença Espírita para falar a respeito da beneficência a Vera Moraes e Silva. A Vera é trabalhadora na Organização Espírita Cristã Irmã Sheila, há vários anos já, participa da diretoria e hoje vai falar conosco a respeito de um assunto muito sugestivo, né? Relacionado à nossa instituição, a Irmã Sheila. Seja bem-vinda, Vera. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse programa tão bom de participar. Vera, quantos anos que a Organização Espírita Cristã Irmã Sheila completa esse ano e como é que estão os preparativos para a exposição de Natal? Vocês se lembram que todo mês de dezembro nós sorteamos brindes que a Irmã Sheila nos envia? E também nós apresentamos aqui aqueles trabalhos manuais belíssimos que aquelas senhoras fazem e nos enviam aqui para a gente mobilizar o movimento espírita e os telespectadores aqui do nosso programa para irem até a exposição, e vocês devem estar assim já a todo vapor na organização desse evento, né? Quantos anos a Irmã Sheila faz esse ano? Então, a organização vai completar agora em dezembro, dia 14 de dezembro, 60 anos de fundação. Iniciou com 32 senhoras, né, voluntárias, que começaram a fazer a sopa e fazer roupas, né, para serem distribuídas às crianças, aos idosos no inverno. E desde lá até hoje continua toda essa atividade e mais algumas outras atividades que a gente tem lá na organização. E todo ano a organização Irmã Sheila, ela promove uma exposição anual de trabalhos maravilhosos, trabalhos manuais que são elaborados hoje nós temos muito mais do que 32 senhoras voluntárias que fazem esses trabalhos manuais. Então, essa exposição, ela pega a última semana de novembro, esse ano também, a última semana de novembro, e vai até dia 14 ou 15 de dezembro. Lá nós temos, os trabalhos são mais de exposição mais de Natal, de enfeites, de cama, né, cama, mesa e banho, e são feitos, vamos dizer assim, personalizados, porque você não encontra, ainda são feitos manualmente, com todo aquele capricho. Então, é muito bonito aquele trabalho e nós vamos iniciar, elas estão a toda, vamos dizer assim, a 100 por hora, fazendo esses trabalhos para terminá-los até agora novembro. Uhum. Eu gostaria de saber da Vera, qual é o público? São 60 anos de existência no centro da cidade, na Rua do Rosário, né? Uhum. E qual é o público que é assistido pela Irmã Sheila e quais são os trabalhos desenvolvidos no campo da beneficência? A sopa, que é o carro-chefe, né? Que todos os dias a gente passa lá e vemos a fila dos assistidos, o enxoval do bebê. Quais são os trabalhos e qual é o público? De onde vem
aquele pessoal que todo dia, a partir das 9, 10 horas, variando de acordo com cada turma da sopa, aquelas pessoas estão lá? Olha, nós recebemos, o pessoal vem, é pessoal que não tem recurso, não tem trabalho, lá vão pessoas carentes, moradores de rua, pessoas doentes, né, idosos. Então, todos os que chegam na organização são muito bem recebidos, sem serem questionados de onde vêm, o que fazem, que religião têm, para onde vão. Então, são todos recebidos igualmente com muito carinho para a oferta do almoço, que normalmente é a sopa, né? Muito bem feita, né? Essa sopa. E eles chegam, são bem atendidos, tomam sopa. Tem uns que tomam 6 pratos de sopa, porque eles não têm outra alimentação. Não vão ter outra refeição no dia, não, né? Vão. Então, o que cabe no estômago, eles colocam. E é muito bem feito, o pessoal lá faz com muito carinho e entrega com toda a dedicação, sabe? E isso já há anos, né, que é feito isso. E nós temos senhoras que têm várias habilidades no bordado, habilidades na costura, habilidades na culinária também. Não é isso que elas fazem, mas elas têm essas habilidades. Eu gostaria de saber da Verinha, quem são essas mulheres que desenvolvem esse trabalho maravilhoso lá na Irmã Sheila? Olha, atualmente nós estamos com mais ou menos 62 voluntários, entre o pessoal que faz a sopa, né? Porque na confecção de sopa também tem os homens voluntários, então não é só mulheres, né? Então eles vão lá também para ajudar, e ajudam muito, porque as panelas são enormes, né, Silvia? Então, precisamos de homens, né, que façam aquilo lá e que mexam e que ajudam a fazer. E na parte de cima da organização estão as senhoras que fazem esse trabalho maravilhoso. São todas voluntárias, com as mãos de fadas, que eu sempre digo, e que deixam um pouco da sua atividade profissional, da sua atividade nos lares, e vão entregar um pouquinho do seu tempo para fazer esses trabalhos. Elas fazem com tanto carinho, tanta dedicação, que é digno de elogio a todas, sabe? Porque isso vem do coração. São pessoas que sabem da necessidade que tem de oferecer o agradecimento a Deus por tudo que recebem. Nós temos oportunidades de agradecer a Deus diariamente por tudo que recebemos dele. Então, essa é uma das funções que elas fazem lá. Um dos agradecimentos a Deus é essa oferta do seu tempo, a oferta dos seus trabalhos para a organização, e confeccionar, logicamente, os belíssimos trabalhos manuais. E no final do programa hoje eu quero que você passe para os telespectadores a data da exposição, mas agora a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, falando a respeito da beneficência. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos recebendo a Vera, que faz parte das trabalhadoras da Organização Espírita Cristã Irmã Sheila. Ela nos falou a respeito do trabalho que a casa desenvolve. Nós vamos falar no último bloco um pouco mais sobre a Sheila, mas eu gostaria, hoje nós estamos falando mais do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da beneficência. Vera, o que significa fazer o bem sem ostentação? Porque hoje com as redes sociais, nós fazemos a caridade e colocamos lá as fotos e tal. Isso por um lado é bom, porque mostra que o bem também tem que dar ibope, né? O bem tem que ser visto, né? Mas esse jeito de fazer caridade que nós falamos no primeiro bloco, discretamente, que ninguém sabe, mas que são trabalhos de grande valor, o que significa? Bom, você quase que já respondeu, mas esses grandes trabalhos que são divulgados,
vamos dizer, com ostentação, eles são importantes. Eles são importantes que sejam divulgados, porque de repente serve de exemplo para alguém que precisa acordar para essa atividade de beneficência, porque se deixar tudo no obscurecimento, ninguém faz, ninguém ajuda, ninguém colabora, não estimula. Então, nesse aspecto, o bem com ostentação, ele é importante. Só que para quem faz, já está sendo pago aqui na Terra, ele já tem o elogio, vamos dizer, ele já tem o reconhecimento terreno, né, do que ele faz. E para Deus, o mais importante é aquela beneficência, aquela ajuda feita sem que ninguém saiba. Por isso que nós temos, né, não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. Esse é o significado, não é que isso aí é figurativo, né? É figurativo. Então, a beneficência sem ostentação é a que mais agrada ao Senhor, é a que mais nos traz benefício, o que mais nos deixa alegre interiormente, o que mais nos dá paz interior. Então, se nós queremos procurar a paz interior, a paz dentro do nosso coração, nós temos que começar a fazer essas pequenas coisas de ajuda ao próximo. Sabe? Devagarinho. Muitas vezes a pessoa diz assim, mas nem sei como é que começa. Bem, espere a intuição. Comece a dar um pão, comece a ouvir a pessoa falar. Ouça. Não custa nada, às vezes a pessoa chega no seu portão, né? E às vezes só quer falar, só quer desabafar. Ouça, já é uma forma de caridade, é uma forma de beneficência. Então, a beneficência sem ostentação é aquela que você faz e ninguém vê. Quem vê é o Senhor nosso Deus, só que vê. Né? A espiritualidade vê. E o que importa para nós? Importa que seja visto pelo nosso Pai. Nas grandes calamidades que acontecem em outros países, acontece também no nosso Brasil, há uma grande mobilização das pessoas que se juntam e fazem grandes doações e amparam e auxiliam, mas muitas vezes nós nos esquecemos dos infortúnios ocultos, das tristezas ocultas, dos sofrimentos ocultos. Por que isso? Por que essa grande mobilização nos grandes desastres e nós esquecemos que a dor na vida, ela está presente ali no dia a dia, às vezes no muro ao lado da nossa casa e a gente não enxerga? E porque essas grandes calamidades, elas chamam a atenção, que são divulgadas, né? E aí mobiliza um monte de gente, faz propaganda e tem seus recursos, né, necessários. E de repente alguém ao nosso lado, um vizinho nosso, não pode nem sair da cama, né? E qual que tem mais valor, será? Como nós já respondemos anteriormente, o que nos faz mais feliz? Nos enganjarmos, né, nessas grandes calamidades, ou vermos que um vizinho ou um familiar nosso, de repente até um nosso familiar, que não tem tantos recursos, ou está doente e precisa de alguma ajuda, por pequena que seja, né? Esses são os pequenos infortúnios. De repente, numa favela, quantos que estão lá não têm o que comer? Pequenos infortúnios, né? A guerra são grandes infortúnios, mas como que nós podemos ajudar? Só orando, porque lá longe. E aqui não. Aqui olha-se uma criança na rua, descalço. Por que não ajudar? Trabalho para fazer tem muito, né? Tem bastante. A cada dia, só olhar para o lado, cada dia tem. Olha, e Deus abençoa tanto a gente quando a gente faz isso, sabe? É aquilo que o Maurício dizia no primeiro bloco, né? Que a caridade, ela é muito bom para quem recebe o nosso auxílio, mas especialmente ela nos proporciona algo de um valor tão intenso e tão grande, né? Que talvez nessa vida a gente não tenha como aquilatar, como medir. E assim como São Vicente de Paulo, chegando no mundo dos espíritos, ele se dá conta de que os momentos mais felizes e de mais valor na vida dele foi aquele momento em que ele entregou o pão, em que ele entregou a roupa, em que ele auxiliou
aquele que sofre, né? Muitas vezes a gente não tem essa noção do valor, né? E de quanto nós somos beneficiados. É só a gente prestar atenção como que a gente se sente quando ajuda alguém, né? E ajuda não precisa ser ajuda com dinheiro. Podemos dar alguma coisa, fazer uma companhia, dar uma palavra, encaminhar para alguma coisa. De repente aparece alguém, onde que fica tal endereço? Né? Nós na rua, por exemplo, que lembrei agora, pode me ensinar onde é que fica tal endereço? Vai assim, assim. Já é uma ajuda. E outros não têm paciência para... pergunte lá na outra esquina. Tá. Uma vez você me disse lá na organização Irmã Sheila que ninguém sai da instituição sem receber ajuda, né? Ninguém que sai. Todos que batem lá saem só quando a casa não tem. Quando a casa não tem. E às vezes, quando querem assim, recursos monetários, que também a casa tem dificuldade. Mas um alimento, todo mundo que precisa sai com algum alimento. Ou para levar para casa, ou um café para tomar quando não estão na sopa, né? Às vezes à tarde vão lá na Sheila e pedem alguma coisa. Essa parte material, assim, de alimento, ou um café, uma bolacha, um pão, sempre tem. E como é que nós podemos definir, então, o que é caridade material e o que é caridade moral? Essa questão de que você disse de quando alguém só precisa desabafar, ela só precisa falar alguma coisa. Isso é a caridade moral, então? Essa nós podemos considerar como moral. Como também a gente, no convívio uns com os outros, no trabalho, né, em casa, com os familiares, com os amigos, de repente alguma animosidade deixa passar, né? Então essa convivência, um convivendo com o outro em harmonia, é uma caridade moral, não custa nada, né? É só a gente pensar, não, mas eu posso fazer, todos nós podemos fazer isso. E a caridade material é aquela que a gente dá a matéria, dá matéria, damos alimento, às vezes precisa um remédio, precisa um agasalho, precisa um calçado, né? Então isso é a caridade material, que às vezes é a mais fácil, né? Porque às vezes é difícil a gente não se melindrar com alguma palavra que nos dizem assim, que às vezes até a gente pode pensar que a pessoa falou errado, não devia falar, mas a verdade é de cada um. Cada um tem a sua verdade. Então a pessoa que às vezes nos fala alguma coisa é porque ela achou que era aquilo, né? E aí a gente tem que raciocinar, pensar, de repente é benevolente com o outro. Então, a caridade moral é essa, do convívio com as pessoas, de aceitar uns aos outros, né? De saber entender as pessoas, os que convivemos, né? As dificuldades dos outros. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Verinha, ainda nós temos um tempinho nesse bloco. Como fazer a caridade material sem humilhar aquele que recebe? Então, nós podemos facilmente fazer isso quando nós entregamos a pessoa, fazemos algum benefício ou fazemos alguma coisa sem humilhá-los. Por exemplo, alguém pede alguma coisa, algum dinheiro. Vamos falar em dinheiro que sempre pedem dinheiro. Aí a gente pode converter isso em serviço. Olha, então vamos fazer o seguinte, você faz esse trabalho aqui no prédio, faz esse trabalho na casa da pessoa, e aí eu te dou o recurso, vamos trocar? Aí você não humilha a outra pessoa e ela te agradece. Isso é uma forma de você não melindrar o outro. Então, saber como se faz, como se ajuda, sem que ele se sinta, ou ela se sinta acuada, humilhada. Tem que saber como que vai ajudar. Uhum. E normalmente as palavras
que a gente diz devem ser palavras assim de consideração, de amizade. Porque às vezes só um olhar, né, que a gente dá atravessado para alguém que pede algo para nós já é uma maneira daquela pessoa se sentir mal, né? Isso acontece muito na rua, né? Que as pessoas pedem as coisas para a gente e dependendo até da nossa postura física, corporal, de agressão, tal, a gente acaba por humilhar aquela pessoa que pede. Porque a partir do momento que a gente considera que todos somos iguais, que todos somos irmãos, né? A gente se desarma, né? Porque às vezes na rua pede para você ficar armado, né? Você se prende assim, não, mas eu não vou dar, ele que vai trabalhar. Mas pensa, sinta-se no lugar do outro. Vamos nos ver no lugar do outro. E já que somos todos iguais, filhos do mesmo Pai maravilhoso, não custa, né? De repente ele nem quer um dinheiro, ele quer, às vezes, que você compre um pão. Vamos ouvi-lo. Isso é caridade também, ouvir o que ele precisa. Nós vamos agora fazer o último intervalo. Você pode ligar aqui para o telefone 3028-7122. Nesse último bloco agora, nós vamos responder as questões que chegam por telefone. O Maurício, as questões que chegam ali pelo Facebook. E também sortearemos o livro. Então, mande a sua pergunta ou apenas deixe o seu nome para que você participe do sorteio no final do próximo bloco. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos falando a respeito da beneficência e falamos um pouco da Organização Espírita Cristã Irmã Sheila. E as perguntas chegaram e eu gostaria de passar essa pergunta para o Maurício, do Sérgio, do São José. Maurício, ele pergunta se a adoção pode ser considerada um tipo de caridade. Na verdade, a adoção é uma decisão pessoal do casal, da pessoa solteira, quem quer que se proponha a adotar, em função de querer ter um filho. Se nós pensássemos assim, a caridade, o planejamento familiar, quantos filhos teremos? O esposo, a esposa, o casal, se já há 2 filhos, porque nós queremos fazer a caridade com essas 2 almas que vão reencarnar. Se nós não falamos assim, não pensamos assim, com o filho que vem por outras vias, a gente não pode ter o mesmo raciocínio, de que eu irei adotar para a caridade com essa pessoa. Eu irei adotar porque isso vai completar a minha estrutura familiar, porque eu vou me satisfazer com a paternidade, com a maternidade, porque essa pessoa vai ser importante na nossa relação e na estrutura. Porque a caridade, ela sempre uma relação de eu auxiliando aquele em dificuldade, embora seja beneficiado indiretamente, eu estou auxiliando alguém em uma dificuldade que eu não estou. E na relação familiar, as relações elas são no mesmo de via de mão dupla. Então o sentimento é diferente. É claro que eu amo em profundidade aqueles que me veem sob a minha tutela, filhos, dessa ou daquela outra forma, biologicamente ou não. Então não podemos encarar a ideia de que irei adotar para fazer a caridade. Eu irei adotar pelo sentimento da paternidade, maternidade, por me completar e por fazer a minha estrutura familiar que eu desejo, mas não imaginando que eu vou fazer a caridade com essa pessoa. Eu tenho mais uma pergunta para você aqui, Vera. Qual deve ser o nosso comportamento quando nós beneficiamos alguém, ajudamos alguém e tudo que ofertamos é pago com ingratidão? A pessoa é ingrata para conosco. Qual deve ser nossa postura? A ingratidão faz parte do nosso mundo, né? Mas nós não devemos pensar nisso, né? Se nós recebemos alguma coisa, se nós fazemos algum benefício e recebemos com a ingratidão, isso quer dizer, não há nenhum agradecimento, a pessoa não se alegra, nada. Nós devemos deixar passar, porque nós temos que fazer pensando no bem que nós vamos fazer para aquela pessoa e pensando que nós vamos fazer algo em benefício dela, mas agradecendo a Deus tudo que nós temos. Então, nunca nós devemos fazer
algo para alguém pensando que essa pessoa vai agradecer ou não. Tem uma frase que diz: serve e segue. É isso que nós temos que pôr na nossa mente. Servir e seguir. Se quem recebe vai agradecer ou não, isso fica com a pessoa, ela que sabe. Mas nós não devemos esquecer isso. Sempre servir e seguir, sem esperar agradecimento, sem esperar algum elogio, nada. Nós temos que dar ajuda, porque nós queremos, porque nós gostamos, porque é do nosso íntimo, é do nosso coração. Tem que dar ajuda pensando no outro, mas que venha de dentro de nós. Que seja espontâneo. Que seja espontâneo, não pensando que a pessoa vai agradecer. Então, não vamos esquecer dessa frase. Serve e segue. É aquilo que você disse, porque Deus está olhando os nossos atos, né? E na verdade, quando nós fazemos do coração, nós não devemos esperar realmente resposta nenhuma das pessoas, porque Deus sabe tudo que nós estamos fazendo. A Vera disse no bloco passado a respeito daquela questão de quando alguém pede algo para nós na rua, e a primeira coisa que passa na cabeça é: será que essa pessoa precisa mesmo? Por que não foi trabalhar? Será que não vai usar esse dinheiro com droga? Ou vai tomar uma bebida alcoólica? Ou vai usar isso para coisa... Nós julgamos. Então eu queria te perguntar, como não julgar nesse momento em que a pessoa pede algo e já imediatamente na nossa cabeça vem: mas por que essa pessoa não está trabalhando? Ou então nós pensamos: mas ela tem até um celular na mão, né? Uhum. Então, a nossa cabeça se enche de julgamentos e nós nos fechamos, como ela disse, nós nos armamos contra aquela pessoa, imaginando que ela está nos usando, etc. e tal. Então, como não julgar nesse momento, Vera? Como nos desarmar? Quando nós julgamos alguém, nós damos também abertura para que as outras pessoas, não quem nós estamos julgando, mas nós damos abertura para outra pessoa ou alguém nos julgar. E será que nós ficaríamos também contentes se alguém julgasse a gente? Em outras situações, Em outras situações, nós temos que sempre pensar isso. O que será que eu faria se eu estivesse no lugar de outra pessoa? Então, não vamos julgar, porque nós autorizamos o outro a fazer a mesma coisa. E quem tem o direito de julgar, ou quem poderia nos julgar, que nem vai fazer, né? É o Senhor nosso Deus. Só Ele sabe. E Ele sabe o que se passa dentro de nós. E por que alguém está pedindo? Ele sabe. Ele sabe da anterioridade da vida daquela pessoa. O que ela foi desde criança. De repente, essa pessoa não teve condições de ter o que os nossos familiares ou alguém teve, que pôde estudar, que pôde trabalhar. De repente aconteceu algum trauma que a pessoa se perdeu. Por que vamos julgar? Então, não vamos esquecer. A partir do momento que nós julgamos alguém, nós autorizamos a fazer o mesmo para nós. Então, deixemos por conta de Deus. Ele que sabe o que o outro precisa e por que ele está fazendo esse pedido para nós ou do que ele está precisando. E até eu gostaria de perguntar para você, Maurício, nessa questão de não julgar, pelo fato de a gente se armar muito e não querer ajudar alguém por imaginar que ele possa utilizar dos recursos que nós vamos auxiliar, por exemplo, em coisas que não deve, muitas vezes nós deixamos de ajudar aquele que realmente necessita. E aí a gente começa a ter uma crise moral, pessoal, sobre devo ou não devo ajudar. Será que, e é uma reflexão que fazemos aí, não é melhor nessas horas pecar pelo excesso do que pela falta? Não dizemos daquele que sabemos que não irá utilizar, ou que está nos enganando, está pregando uma peça, que infelizmente existem os mal intencionados aí. Mas se nós não sabemos e apenas estamos julgando e não temos a informação, será que é melhor o pecar pelo excesso ou pela falta? E se a história for verdadeira? E se aquele drama contado realmente existir? Então, antes de fazermos esse julgamento, que façamos essa pequena reflexão. Antes de rotularmos a todo, muitas das vezes vemos uma pessoa caída, é bêbado. Vemos alguém maltrapilho, é um vagabundo. Vemos uma pessoa em dificuldade, porque não gosta de trabalhar.
Será realmente a história de vida das pessoas? Então, antes de julgar, que reflitamos, que tenhamos uma candura no olhar, que tenhamos aquilo que temos da benevolência no olhar. E talvez a nossa relação seja um pouco diferente. Vera, você disse no bloco passado a respeito da ingratidão, mas a gente observa na beneficência, nos atos de beneficência, que muitas vezes muitas pessoas não agradecem aquilo que nós fazemos porque eles se encontram com o amor próprio tão diminuído que muitas vezes não tem coragem nem de levantar os olhos para olhar olho a olho. Você não percebe isso lá na irmã Sheila? Que não é porque eles são mal educados ou que são ingratos, é que muitas vezes eles não têm nem boca para falar o muito obrigado, de muitas vezes tanta tristeza, de uma vida difícil. Tem, mas a gente também tem que ter, nessa hora, o olhar de candura, como o Maurício falou, para observá-lo. E a gente percebe se ele realmente está com vergonha de agradecer. Olha, eu me lembrei até, não sei se... mas a semana passada tinha uma pessoa na rua, e daí eu cheguei perto dela e disse assim, mas vamos lá na Sheila tomar sopa. Vamos lá na Sheila, uma moça que estava, não sei, talvez com droga, não sei, mas estava sentada na calçada. Eu disse para ela, vamos lá na Sheila, toma uma sopa, né? Ela disse, não, eu tenho vergonha. Vá buscar para mim. Ela tinha vergonha de ir lá na Sheila. Então, veja, nós vemos pessoas com vergonha também. E esses não sabem nem dizer muito obrigado mesmo, porque eles se sentem rejeitados já. Eles se acham assim, os últimos das pessoas, né? E essa moça não quis ir porque tinha vergonha. Então, isso é verdade, a gente percebe isso, que eles não têm nem coragem de levantar os olhos. Nós estamos terminando com o programa, então eu só gostaria de pedir para a Vera que passasse a data da exposição de Natal, que é logo agora, em novembro. Começa quando, então? Começa na última semana de novembro, até agora, no momento, não sei se é 28 ou 29 de novembro, e vai até 14 de dezembro. Quando a irmã Sheila comemora aniversário. Quando a irmã Sheila comemora os 60 anos. Bom, Maurício, estão todos convidados. Vou pedir para você, Maurício, sortear o livro. Um excelente momento de comemoração, né? 60 anos não é para toda instituição manter-se de portas abertas há 60 anos, não é, Vera? Vamos fazer o nosso sorteio. E aí o livro que estamos sorteando hoje, a Carta Magna da Paz, Raul Teixeira e Camilo. E quem foi sorteado foi o Ricardo Javós, que entrou em contato conosco pelo Facebook. Parabéns, Ricardo, uma excelente leitura para você. Seu livro estará à disposição a partir da semana que vem, na Feira do Livro Espírita, Shopping Antártica, piso da praça de alimentação. Parabéns. Vera, obrigada pela sua presença. Um abraço para todas as Sheilas. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela participação. Agradeço a todos e uma boa noite a todos. E nós vamos encerrando o programa Presença Espírita. Semana que vem, mais um convidado, mais um tema interessante. Convidamos todos vocês para estarem conosco novamente na quinta-feira, 22 horas, aqui pela Rede TVM, em mais um programa Presença Espírita. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Uma excelente continuação de semana para você, muita paz e até o nosso próximo programa.